Fala, meu povo! 11º episódio da segunda temporada de The Handmaid's Tale. Faltam só 2 para terminar a segunda temporada e a gente já tá sofrendo com aquele vazio, aquele negócio que dá no nosso peito, aquele vácuo que a gente vive sem a nossa série favorita de todos os tempos, a série que faz a gente botar a mão na nossa própria consciência e refletir sobre a nossa vida real. Antes de começar a falar do 11º episódio, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. O link para o clubinho The Handmaid's Tale, que é o nosso grupo de fãs da série lá no Facebook, tá aqui na descrição do vídeo. Assim como o link da playlist de todos os vídeos de The Handmaid's Tale aqui do canal. Então dá uma olhada, vê se você perdeu alguma coisa, se falta você complementar nosso conteúdo aqui com alguma coisa. Vai comentando aqui na descrição, sempre nos comentários aqui do vídeo, o que você quer ver aqui no canal de The Handmaid's Tale. Quais são as suas dúvidas sobre a série, que a gente pode trazer outros vídeos extras aqui, além dos reviews de episódio, claro, e de todos os reacts de teaser de próximos episódios. Eu sei que o teaser do 12º episódio já saiu, a gente está recebendo aos montes lá no clubinho The Handmaid's Tale, não assistimos ainda, e a gente vai assistir junto com vocês nos próximos dias aqui no canal. E já aproveitando o ensejo, antes de começar a falar do episódio, hoje, sexta-feira, dia 29 de junho, para quem tá vendo no dia mesmo que esse vídeo tá sendo lançado, tem Balada Nerd especial de The Handmaid's Tale aqui no canal. A gente vai responder algumas perguntas de vocês, se aprofundar um pouquinho em alguns temas da série. E se você tá vendo esse vídeo depois do dia 29, pode procurar que provavelmente a Balada Nerd já tá disponível aqui para você assistir também. Beleza? Beleza. Combinadão? Combinadão. Agora vamos falar do 11º episódio da segunda temporada. Um episódio que dividiu muitas opiniões. Teve gente que achou o episódio chato e arrastado, porque ele tinha apenas uma coisa que ele precisava fazer com a gente, que era dizer se a June ia ficar ali ou não, e se ela ia ter filho ali ou não. E foram mais de 40 minutos de episódio, mostrando exatamente o quanto a June variou seus pensamentos entre suas possibilidades ali, a partir do momento que ela estava sozinha, podendo refletir, podendo pensar sobre o que fazer da própria vida. Então teve gente que achou bem chato esse episódio ser longo desse jeito e ser sobre um assunto só, assim como teve gente que achou muito interessante o contexto, porque a série, assim como o livro de The Handmaid's Tale, de O Conto da Aia, ele é baseado única e exclusivamente nos pensamentos e reflexões da June, da nossa Aia querida. E ela tem suas reflexões, às vezes, contestadas por ela mesma, assim como todo ser humano. A partir do momento que ela tinha opções, ela parou para refletir. Não tinha ninguém ali pressionando ela para resolver logo o que ela ia fazer. Então, ela resolveu esperar realmente e pensar nas possibilidades, pensar nos perigos, pensar na filha. Ela não é mais uma pessoa sozinha, ela está grávida, então ela tem que pensar também nos impactos para a filha dela. Então ela parou para pensar, e o que a gente viu nesse episódio foi basicamente isso. Ela pensando e tentando chegar a alguma conclusão de qual era o melhor destino para ela ali naquele ponto da história. E a gente começa o episódio vendo exatamente isso, né? Ela anda pela casa, ela reflete, ela vai até o carro e ela ouve o rádio, sabe? A primeira opção dela é sair dali desesperadamente sem pensar no amanhã, né? E ela tenta sair daquela casa, ela ouve o rádio, ela vê que existe uma resistência trabalhando ali, inclusive tocando música, dando mensagem positiva para quem está ouvindo, dizendo que ainda existem pessoas ali dentro daquele universo que estão lutando por Gilead. Outros países estão lutando pela liberdade das pessoas que estão vivendo ali naquela república. Outras pessoas, outros americanos estão vivendo com a memória dos Estados Unidos antigos. Então ela tem uma injeção de ânimo ali que ela vê que ela não está sozinha, sabe? Não é uma bitolação mundial. Eles estão isolados exatamente... Gente, está rolando uma variação de luz absurda, mas é porque é o sol. Eu tô gravando com luz natural. Então ela tem essa reflexão ali do quanto é relevante ou não ela descobrir que existe alguém lutando por eles. Óbvio que todo mundo sabe, todo mundo é realista, que nem todo mundo vai sobreviver nessa história. Não se sabe quanto tempo Gilead vai durar nessa realidade da história ali, do livro e da série, mas
se sabe que em algum momento alguém vai conseguir. Assim como foi com o Muro de Berlim, assim como foi com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que essas coisas têm uma data limite de acontecer, porque a humanidade, de um modo geral, precisa ser humana em algum momento da história. Então, todos esses contextos que são muito opressores, que são muito radicais, a gente precisa acreditar que eles vão ter um final em algum momento humanizado. Não importa se o final vai ser feliz, o que importa é que ele vai ser humanizado, ou seja, o básico do ser humano vai ser respeitado em algum momento. É com isso que a gente tem que se agarrar aqui, eu acho que é a isso que a Juni está se agarrando também. O fato é que ela decide em algum momento ali daquela história desse episódio ficar e dar à luz, efetivamente. Isso acontece depois que a bolsa dela estoura, que ela realmente não tem mais opção, não dá pra fugir sozinha, não dá pra se embrenhar no meio de mato, correndo o risco de ser assassinada por guardas e tudo mais. Então ela acende a lareira, conversa com a filha, explica a decisão, e eu acho legal o que ela fala, e isso é uma coisa que a gente não vê muito, tá? Na primeira temporada a gente via mais a Juni trabalhando a narrativa dos episódios com os pensamentos dela mesma. Agora, nessa segunda temporada, isso foi um pouco tirado, foi colocado um pouco de lado, porque eram muitos acontecimentos com outros personagens relevantes. Tinha muito conteúdo que era muito da Serena, muito do Fred, muito do Nick com a Eden. Então a gente tinha outros personagens ali ativos na história que independiam um pouco do que a Juni estava pensando. Mas esse episódio foi a Juni com ela mesma e a Juni com a filha dela. Então a gente conseguiu ouvir os pensamentos da Juni de fato. Ela falou, por exemplo, coisas como: eu preciso falar coisas positivas para você. Eu preciso te dar esperança. Eu não posso fazer com que a minha falta de fé crie a sua forma de existir, sabe? Eu preciso te dizer que eu estou aqui. Eu não sei se no futuro, na própria vida, a gente vai conseguir se encontrar. Eu não sei se no céu a gente vai conseguir estar junto, mas o fato é que em algum momento a gente estará junto. E eu sempre estarei aqui para você. Então eu acho que essa é uma mensagem até pra gente, sabe? Que às vezes radicaliza demais a série e cria um bolo de rancor dentro do nosso coração para tudo que tá acontecendo. Ter esperança e ter fé de que tudo isso vai ter um fim não significa querer um final de conto de fadas, sabe? Significa só querer que tenha um final. Alguma coisa precisa acontecer para acabar com aquilo ali que tá acontecendo. E ela não sabe qual vai ser o destino dela, ela não sabe qual vai ser o destino da própria filha. Ela joga o sinalizador, né, pedindo ajuda, que alguém a encontre ali de uma vez, mas ela tem essa conversa sincera com a filha que eu achei muito importante pra gente. Foi quase como se a gente fosse a filha da Juni ali naquele momento e ela estivesse falando: gente, calma, sabe? É uma bosta que eu tô vivendo, essa sociedade aqui não presta, essa galera é muito louca. Mas, enfim, sabe? Vamos continuar acreditando. Vocês precisam ser e estar tanto quanto eu estou sendo e estando nessa sociedade louca chamada Gilead. Então, aprenda com os meus erros, aprenda com os erros dessa galera e seja melhor que isso, sabe? Faça algo melhor que isso. Eu acho que essa foi a grande lição dali daquela conversa. Diga. Tem a grande metáfora do lobo também, né? O lobo apareceu no trailer e a gente pensava que ia ser alguma coisa que iria ameaçadora, ameaçando ela. Só que o lobo é um animal que vive em matilha. Sim. Então, quando você está em matilha, você pensa no conjunto, né? Você pensa junto com outras pessoas que são iguais a você. Sim. Ou animais que são iguais a você. A Juni, ela tá o tempo todo em todos os episódios pensando nas aias. Sim. Pensando em como as aias vão se libertar, pensando em como as aias vão se comportar, o que elas vão sofrer. Todo mundo, né? Todo mundo que tá sofrendo, como que eles vão se libertar daquilo ali. Esse lobo tava sozinho. Sim. E o lobo que tá sozinho, ele observa e reflete sobre suas próprias necessidades. Verdade. É uma ótima reflexão. E a Juni fez exatamente isso. Ela pensou nela, pensou na filha dela e pensou... Aquela pergunta que ela fez alguns episódios atrás sobre a Emily, ela falou assim: será que se a Emily soubesse que eu ajudei a Serena a ajudar o comandante, ela também diria que eu sou traidora e a favor de Gilead? A resposta é não. Não, porque quando se trata de sobrevivência, você abre concessões. Quando se trata de sobrevivência, você pensa no seu umbigo sim, porque você precisa sobreviver.
Naquele momento você se dobra, se desdobra, você se converte, você aceita, você baixa a sua cabeça. Por quê? Porque você precisa estar viva para lá na frente, a longo prazo, lutar, militar e acabar com aquilo ali que está acontecendo. Você ser revoltada, você ser homem-bomba, você ser mártir, você se prejudicar em prol do todo não ajuda ninguém. Se colocar como vítima martirizada não te ajuda a ajudar as pessoas. Então, acho que a Juni, ela teve essa reflexão. Eu queria fazer um paralelo entre os flashes de gravidez, da primeira gravidez da Juni, com a gravidez atual. E isso é muito engraçado, porque existe um conceito dentro de The Handmaid's Tale que é muito discutido, que é como a sua cabeça funciona quando você é livre e como a sua cabeça funciona quando você é restrito. E a Juni, ela é um exemplo muito claro disso. Ela era uma mulher livre, que vivia numa sociedade livre e ela podia fazer escolhas. E essas escolhas, e isso está muito além dos conceitos de Gilead. Essas escolhas eram, por exemplo, a filha dela era levada para a escola, ficava lá e ela ia trabalhar porque ela tinha que trabalhar. A vida moderna é assim. A filha dela, ela passava mal na escola, era levada para o hospital pela própria escola e ela chegava lá depois e era questionada pela sociedade sobre os cuidados que ela tinha com a filha dela. Era assim. A vida moderna é assim. Você prioriza suas obrigações na maioria das vezes e você esquece de outras coisas e outras demandas que precisam de você emocionalmente também. Todos nós passamos por isso, tá? Ninguém é vítima da sociedade, a gente faz escolhas. E a Juni, ela fez essas escolhas como uma mulher moderna no mundo livre. Quando a mãe leva a Juni naquela casa, quando ela tá grávida da Hannah, e ela fala, tem a sua filha aqui, sabe? É um parto humanizado, com pessoas, com mulheres que estão aqui para te ajudar a usar 100% o seu corpo, porque o seu corpo é forte, você é uma mulher forte, você consegue. A Juni faz uma escolha e ela fala, não, eu quero ir para o hospital, eu quero anestesia, eu quero médicos, eu quero a segurança de um hospital e profissionais que podem me salvar e me ajudar em qualquer eventualidade. E ela faz essa escolha com a mãe dela ali. E elas têm algumas rusgas de relacionamento, sim, porque a mãe dela é muito feminista e muito militante, enquanto a Juni é muito modernista e muito radical com relação a esses pensamentos da mãe. E elas têm essas questões internas ali o tempo inteiro. Mas, de qualquer forma, a Juni consegue ter a filha dela, a Hannah, num hospital. A mãe dela vai até lá no final do parto e ela apresenta, né, a Hannah para Holly, que é a sua mãe. Esse paralelo é muito bonito com o que aconteceu agora, nessa segunda temporada, na hora que ela vai dar à luz a filha dela, em que ela faz sozinha, usando a força do seu próprio corpo, usando a energia que existe dentro do corpo dela, usando todo o conhecimento sensorial que ela adquiriu ali sozinha sobre ela mesma. Porque a gente não pode esquecer que muitas mulheres hoje optam pelo parto humanizado, por toda essa independência na hora de dar à luz, mas a maioria dessas mulheres tem ajuda. Ajuda de doulas, ajuda de obstetras, ajuda de pediatras, ajuda de, enfim, médicos de um modo geral, que te auxiliam para encontrar essa força interior que você tem. A gente, mulheres modernas que vivemos nesse mundo moderno, a gente precisa descobrir a nossa força interior, porque isso foi apagado da gente ao longo dos anos. A evolução da nossa sociedade fez com que a gente esquecesse o quão forte a gente é. E a Juni descobriu isso sozinha ali dentro daquela casa, né? Ela descobriu na hora, efetivamente, de ter a filha, essa força interior. O que ela tinha que fazer, a melhor posição, o melhor jeito de colocar a filha dela no mundo. Ela descobriu tudo sozinha, sem nenhum auxílio de ninguém. E isso é muito bonito. Isso mostra como a gente, nas piores situações, se a gente parar um minuto e olhar para dentro de nós, a gente encontra força para superar, para resistir, para viver e para virar a página. Por quê? Porque essa força está dentro da gente. Ela não é colocada dentro da gente. Ela é natural. E eu achei isso a coisa mais linda desse episódio. Então, eu não entendo as pessoas que acharam esse episódio chato, não entendo as pessoas que acharam esse episódio maçante, não entendo as pessoas que acharam esse episódio dolorido. Ele não foi dolorido, ele foi empoderador, sabe?
A Juni, naquele momento, ela olhou para todas nós, e sim, nesse momento eu tô falando especificamente com as mulheres do lado de cá, da televisão, da série. Ela olhou para todas nós e falou, gente, tá dentro de vocês. Só isso. Não tem mistério, não tem magia, não tem 10 mil reais que você precisa pagar para o hospital, ou qualquer outro tipo de orçamento que você tenha dedicado a descobrir quem é você internamente. Vocês são poderosas sim, a força tá dentro de vocês, vai lá e faz. É isso, sabe? Essa foi a grande lição. Eu queria só fazer uma curiosidade antes de terminar o vídeo. Tem uma cena nesse episódio que mostra a Juni levando a Hana para a escola. A Hana tá pequenininha e a professora, a senhora Tanaka, se eu não me engano, ela vira e fala assim, eu sei que vocês estão sofrendo com essa despedida, mas é importante para a rotina da Hana que ela entre agora, no horário, junto com todo mundo, que ela respeite as regras da escola. E a Juni continua abraçada com a filha e ela fala, é o último abraço, né, mãe? Aí a Juni fala, sim. Ela, mas você deve saber do que eu tô passando aqui com a minha filha, porque você foi mãe, né? E a professora fala, não, eu tô fazendo mesmo o meu trabalho aqui, tô pensando na Hana. Ela tava educando a Hana. E a resposta dela foi muito isso. Não importa que eu seja mulher, não importa que eu seja mãe. Nesse momento, eu sou educadora. E eu tô pensando em como eu tenho que educar a Hana. E foi dolorido para Juni e para Hana, aquela separação. E ela entrou. Eu não sei se é verdade, não sei se foi só uma percepção exagerada minha aqui, mas eu acho que essa cena é 100% relacionada com o histórico das tias dentro da República de Gilead. Existe aí uma vertente de fãs de The Handmaid's Tale que diz que as tias eram educadoras no mundo livre dos Estados Unidos. A maioria era professora universitária, professora de escola e tudo mais. E eu entendo essa vertente, eu entendo esse conceito, porque se você se basear no que aconteceu nesse episódio, nesse diálogo entre a Juni e a professora, o papel das tias é exatamente esse. Não importa se eu sou mulher, não importa a minha empatia, não importa nada disso. A minha função é educar. E para educar, eu passo por cima de todos os sentimentos e emoções, porque a minha função é educar. É isso. Então eu fiquei aqui mais... Desculpa, precisava tirar a notificação aqui. Eu fiquei mais apegada aí a talvez um possível passado da tia Lídia que a gente vai ver em algum momento. Então comenta aqui embaixo o que você achou do 11º episódio de The Handmaid's Tale, que eu quero saber. Gostei bastante. Tivemos o retorno da musiquinha final, ainda bem. Sim, o diálogo entre Serena e Fred. Eu sei que alguém vai falar, Cris, você não falou do diálogo da Serena e do Fred. Cara, aquele diálogo ali serviu unicamente para provar pra gente que a Juni é sim muito humana. Ela se compadeceu com o que a Serena falou pro Fred. Mostrou que o Fred realmente tem uma paixão doentia pela Juni, que é de consentimento ali do casal, que o filho é da Juni com o Nick, tá todo mundo alinhado com relação a isso, e principalmente que a Serena se considera santa porque ela abriu mão da liberdade dela, da vida dela e das escolhas dela pela causa. E ela cobra isso do Fred. E ela diz, a única coisa que eu te pedi em troca de tudo que eu abri mão foi um filho. Eu dei a minha liberdade por um filho. E você não tá me dando isso. Você tá prejudicando que isso aconteça. Você tá sendo egoísta. E eles brigam pelo ponto de egoísmo. O Fred tem uma paixão insana pela Juni e a Serena tem uma paixão insana pelo neném da Juni. E essa discussão faz com que eles discordem. E eu acho que é exatamente esse pensamento da Serena de eu abrir mão de mim mesma pela causa que vai fazer com que ela se volte contra a Gilead. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode tirar daquilo ali. E ainda bem que a Juni não atirou. Que ela precisa do dinheiro dessa família aí para poder sobreviver em paz. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer no 12º episódio. Fica ligado aqui no canal que nos próximos dias tem react do teaser e comentários sobre o que a gente espera para essa reta final da 2ª temporada de The Handmaid's Tale, beleza? Beijo e até a próxima. Tchau!